Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de Fisiologia Vegetal e o assunto dessa aula são os estômatos. Estruturas tão importantes que a gente vem falando tanto ao longo das nossas aulas. Pessoal, seguinte, nós já tínhamos falado um pouquinho sobre os estômatos quando nós falamos em epiderme. A gente viu que as células da epiderme, na sua maioria, são aclorofiladas, com exceção das células que formam os estômatos. Nós chamamos essas daqui, que estão desenhadas em verdinhos, de células guarda. Tá? Então, as células guarda, essas duas aqui também, são células que fazem parte do estômato, junto elas conseguem formar o estômato. Quando essas células elas estão túrgidas, ou seja, elas estão inchadas, elas abrem um poro, que a gente pode chamar também de ostíolo. Nós já tínhamos conversado sobre isso antes. Se essas células estão murchas, isso significa que esse poro se fecha, o ostíolo se fecha. Quando ele está aberto, portanto, ele permite a entrada através da epiderme de água, de gás carbônico, a saída de oxigênio, por exemplo, enfim. É por esse poro que a planta vai fazer a maior parte das suas trocas gasosas, tá? E não se esqueçam dessas células que eu desenhei aqui também. Essas duas células aqui nós chamamos de células subsidiárias. É graças ao funcionamento das células subsidiárias que a gente consegue controlar o comportamento do estômago. Por exemplo, se a planta estiver enfrentando um período de seca, ela não vai querer saber de perder água por transpiração. Então ela vai querer imediatamente fechar o estômago dela. Só que o estômago está aberto ou está fechado depende diretamente das células guarda estarem com água ou não. E essas células guarda só vão absorver ou perder água sob ordens das células subsidiárias, pessoal. Essas células subsidiárias têm a capacidade de bombear íons de potássio para dentro das células guarda. Quanto mais potássio a gente tiver dentro dessa célula, mais água a gente consegue atrair para dentro da célula também. Porque vamos lembrar lá da osmose, A água ela vai para o ambiente que está mais concentrado, porque ela quer dissolver aquele excesso de soluto. Na natureza existe uma tendência a se igualar a concentrações. Então, se essa célula aqui está muito mais concentrada que essa outra célula envia água para que essa célula daqui dissolva o seu excesso de soluto, Só que a água não vai sair e aí essa célula vai ficar inchada, E ela fica inchada e acaba abrindo o estilo. Aí tu me pergunta, mas Andressa, o que tem a ver? A célula está inchada, cheia d'água, com abrir o poro ou não abrir o poro? Gente, é que na verdade assim, essas linhas pretas que eu desenhei aqui, elas representam microfibrilas, ai que palavra chata, microfibrilas de celulose, Então, é uma estrutura ali do citoesqueleto dela, Essas microfibrilas de celulose são orientadas de maneira que quando essas células guarda elas ficam túrgidas, a curvatura delas fica aumentada, o que causa a abertura do estíolo. O contrário acontece se essa célula perder água, mas vamos lembrar, em momento de estresse hídrico, a planta está passando por um período de seca, ela vai bombear, os estômatos vão bombear para fora todos aqueles potássios que estavam lá dentro. E junto com o estômago vai embora o gradiente de concentração, Se antes ela estava muito concentrada, agora ela vai ficar pouco concentrada. Quem vai ficar concentrada é a célula subsidiária. Então, atrás dos íons de potássio, vai embora também a água. E essas células ficam múrgidas. Múrgidas é bom, elas ficam murchas, tá, gente? Desculpa. E quando elas ficam murchinhas, essas fibrilas aqui de celulose acabam se orientando de maneira a fechar o ostíolo. Certo, gente? Desculpa aí qualquer coisa. Um beijo, até a próxima aula.